A paz do Senhor. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus por esse privilégio de aqui estar, por esse privilégio de saber que o Senhor ele tem tomado conta de nós, ele tem derramado sobre nós a sua proteção e tem nos dado um espírito consolador. É um período muito difícil com relação ao isolamento, com tudo que nós estamos passando mundialmente, com perdas, mas para o reino, né? A morte dos santos é festa para o Senhor, mas particularmente para nós que ficamos, existe aquele período de luto e a minha ausência também foi por causa disso, mas eu estou aqui porque eu gostaria de te convidar a ouvir um testemunho que eu deveria ter feito logo no início do ano com relação ao meu filho Guilherme Samuel. E eu quero falar sobre fé. E eu quero falar que a fé para mim é algo assim ímpar. Ela não é uma questão uniforme. A fé na minha vida, ela não tem um ponto final. Ela sempre é acompanhada de ponto e vírgula, exclamação, às vezes de interrogação, porque a fé ela faz você duvidar até da sua natureza, né? Ela faz você sair do seu cotidiano, da sua essência, da sua personalidade para acreditar num sobrenatural, algo que você não vê. A fé é algo pessoal, mas ela tem um mistério dado pelo Senhor. E eu quero falar sobre isso através de uma passagem que eu gosto muito, que está lá em Isaías 41:21, que fala assim: apresenta ao Senhor a sua demanda e traga as suas firmes razões. E assim eu fiz na vida do meu filho na parte escolar. Ano passado, final do ano retrasado, nós ficamos sabendo que a escola dele, que a escola que ele estudava desde pequeno, não teria o 9º ano. E eu fiquei ali muito agitada, porque ele estava tão acostumado desde pequeno, coisa de mãe, né? E como seria ele agora para uma outra escola. E eu saberia também que eu não poderia ficar custeando uma escola particular para ele. E iria para o público, para a escola pública. E eu comecei a ver as escolas próximas à minha residência. E aquilo começou a movimentar o meu coração. E eu comecei a falar para Deus, apresentar essa questão nas mãos do Senhor. E ao mesmo tempo, como mãe, apresentar crendo em Deus, mas com o coração entristecido, porque não era aquilo que eu gostaria. Mas eu sei que Deus, ele faz de acordo com o querer dele. E abriu a questão de matrícula, a matrícula fácil no estado. E assim que eu tomei ciência disso, eu como humana, eu não quis fazer aquela matrícula fácil dele, nas escolas, né, que estavam ali. E eu falei para Deus, Senhor, eu creio no seu mover. Eu creio no seu haja sobre a vida do meu filho. E eu sabia que teria a segunda etapa dessa matrícula. E eu vou estar em oração até a segunda etapa, e eu vou estar ali. E assim eu fiz. Mas a fé, você tem que estar bem exercida, bem fortalecida no Senhor. Naquele momento de aguardar a segunda fase, foram várias informações, e as informações e vários conselhos que eu comecei a ouvir, que começou a tirar de mim aquele fortalecimento, aquela certeza, aquela fortaleza, né, de certeza que eu tinha. E começou a me entristecer. E eu comecei a fazer as interrogações. Será se eu fiz certo? Será se eu tivesse feito a primeira etapa, meu filho estaria em tal escola, uma escola favorável para ele iria se adaptar melhor? E eu comecei ali uma guerra espiritual entre eu e o espírito, eu mesma. E eu comecei a falar, Senhor, eu acredito na sua palavra. Eu acredito até a última instância. Porque a tua palavra, ela fala para mim, apresentai a sua demanda e traga as suas firmes razões. E eu fiz como uma petição inicial, que a gente qualifica as partes, coloca os fatos e os pedidos.
né? Eu não estou nem falando a jurisprudência, nada disso, mas uma petição básica. E eu comecei ali a falar para Deus. E naquele período, até a segunda etapa, a minha vida ela foi dando sequência, porque assim Deus faz. Você não fica com a sua vida estagnada. Você age, você movimenta o céu, movimenta o reino do céu ao seu favor, mas nesse mundo secular você continua suas atividades, com o seu trabalho, com a sua atividade em casa, doméstica, com as suas atividades espirituais, que eu louvo a Deus porque eu tenho um ciclo de amigas que são assim a minha sustentação em oração. E nesse dia que eu quero chegar para você. Um belo dia eu fui chamada para estar na casa de uma amiga para fazer uma oração. E eu nunca ando sozinha, né? Eu tenho aquele grupo de amigas, vamos fazer aí, nós fomos. Fomos à tarde para estarmos em oração. Da tarde ficou até a noite, porque foi um dia de semana, mas em dezembro. E todas estavam de férias nos seus trabalhos. E ali, depois da oração, foi uma confraternização, uma conversa entre amigas. E nesse período, no período da oração, o meu telefone, ele tocou. Eu botei ele no silencioso, mas eu não atendi. Quando passou a questão de oração, aquele período espiritual da conversa entre amigas, eu fui ver, era uma outra amiga minha. E eu falei assim, amanhã eu vou ligar para ela, porque eu aproveito, né? A gente tem que aproveitar aquele momento de comunhão ali. A gente aprende que quando está num ambiente espiritual, que quando há o mover de Deus, até a nossa conversa ela é diferenciada. Ela se torna uma conversa direcionada da parte do Senhor, uma conversa com resposta de Deus, né, para nós e para os outros. E assim eu fiz. No dia seguinte, eu liguei para ela e ela me passou falando para mim assim, Silvia, eu estava em tal local, encontrei com um senhor que é vinculado à área de esporte e ele falou que tinha 2 vagas, estava precisando de 2 meninos para preencher 2 vagas numa escola. E é uma escola lá na Posse, uma escola muito boa e estava precisando de dois meninos porque para montar uma equipe do futebol, que eles fazem muito campeonato, e eu lembrei do Guilherme. E ali eu fiquei assim, agradecida a Deus, ela me deu o telefone dele e eu sinalizei para esse homem, né, que foi um instrumento de Deus, porque a minha amiga foi um instrumento, porque Deus com certeza, Ele olhou para nós, olhou para mim, que estava em oração. Não deixei só de orar, mas eu cria em Deus, sabe? Porque às vezes você deixa de orar e você não tem aquela certeza. Eu orei, eu acreditei, eu sabia que Deus podia fazer algo, mas mesmo que Ele não quisesse, eu precisava fazer a minha parte como mãe, como uma intercessora que eu sou, como uma pessoa que está sempre envolvida nesse reino de Deus, que é um reino de mistério, né? E quando ela me passou essa informação, eu sinalizei para esse moço, ele prontamente, quando eu sinalizei, ele me respondeu. E uma passagem que eu gosto muito, sem essa parte de hermenêutica, sabe, de conhecimento, vamos botar ela assim, no pé da letra. Aquela passagem que fala, as bênçãos do Senhor te alcançam. E a bênção do Senhor, ela me alcançou. Enquanto eu estava em oração na casa de uma amiga, orando, buscando a face, trazendo a presença de Deus sobre as nossas vidas, Deus ele estava movimentando o mundo espiritual para mim. Porque foi naquela hora que eu estava na casa dessa minha amiga, nós oramos, essa minha outra amiga encontrou com esse outro instrumento de Deus para nos abençoar. E voltando a ele, quando eu sinalizei, dá uma licença, porque o nosso vídeo não é um vídeo assim de edição, né? Então está calor e eu tirei esse dia encalorado, com muito calor, para dar esse testemunho. Mas eu quero que esse calor
que eu estou sentindo agora esteja sobre você, mas o calor dado pelo Senhor de renovo, no exercício da sua fé. Porque quando eu sinalizei para ele, ele prontamente me sinalizou. E eu lembrei dessa passagem que eu quis dizer para você em Deuteronômio. Deus, ele fez com que a bênção dele me alcançasse. E ele, quando eu pensei em escrever no Zap para ele assim, quando eu pensei em escrever assim, posso te ligar? Ele automaticamente, ele fez primeiro do que eu. Ele colocou lá, posso te ligar? Eu falei, sim. Ali nós falamos, ali nós acertamos, ali eu fui para a escola, 2 dias após fomos na escola, e eu esqueci de falar. É uma escola em excelência, uma escola em excelência na Baixada Fluminense, uma escola que tem um referencial de ensino, uma escola que tem esse trabalho com os jovens e crianças nessa parte esportiva. E ele falou, olha, a vaga a porcentagem da bolsa, e me passou a porcentagem da bolsa, e aquilo me interessou, e nós fomos, e acertamos ali. E o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o meu filho, durante esse ano todo de 2020, ele estudou nessa escola. Essa escola tem uma plataforma de excelência, é uma escola estruturada na posse, eu acho que eu não posso dar o nome, porque eu testemunho, mas é o que eu quero dizer. Eu quero dizer que essa escola, os líderes, os diretores, o professor que encontrou com a minha amiga, foram instrumento de Deus para abençoar uma família em oração. Então eu quero falar para você, sei que o meu vídeo está extenso, não sei como você vai me ouvir, se vai entender o que eu quero te passar. O que eu quero te passar é que você exercita a sua fé. Eu quero falar assim para você, meu amigo, minha amiga, exercite a sua fé. Acredite no Senhor, acredite até na última instância. Às vezes as situações não vai dar certo, porque eu já passei por situações que eu exercitei a minha fé até a última instância e Deus falou assim, não. Mas com relação ao meu filho, a escola, ela foi para mim uma resposta do céu. Quando você recebe aquela resposta de uma forma suave, ativa e presente, né? Então eu louvo a Deus pelo exercício, por essa palavra fé. Eu louvo a Deus porque Deus ele tem nos dado essa ciência, essa certeza que Deus ele tem nos visto. Hoje no grupo, eu já sei que eu já estou 13 minutos. Meu filho, ele sempre fala assim, mamãe, você faz muita oração de muito tempo, você fala muito. Mas esse vídeo não é um vídeo de editar. Eu quero te convidar a você exercitar a sua fé. Eu quero que você preste atenção no que eu falei para você. Eu exercitei a minha fé, eu passei por momentos de dúvida com relação à minha fé, mas eu falei, olha, eu sou cercada de amigas, eu sou cercada de pessoas que me ajudam ao exercício de fé, e além disso, eu falei assim, olha, eu não deixei de fazer as demais atividades, mas eu sempre estava buscando ali o Senhor. Então busca o Senhor, apresente a sua demanda a Deus, porque Ele sabe de todas as coisas, e Ele é poderoso para fazer todas as coisas fiéis, todas as coisas ao nosso favor. Ele é poderoso para nos presentear. Eu fui presenteada com meu filho durante o ano de 2020, estudando numa escola também de excelência, e uma escola que foi uma resposta de Deus para mim. Foi um ano de pandemia, de isolamento, que eu não pude deixar de orar pelos professores, orar pelos diretores, orar pelo Senhor, que foi instrumento de Deus na nossa vida, orar pela minha amiga que lembrou de mim, o Espírito de Deus fez com que houvesse essa lembrança. Então eu quero dizer para você, enquanto você está se movimentando em favor de terceiro, se movimentando em favor da sua família, se movimentando através do seu amigo, o Espírito de Deus ele tem movido aqueles que podem te
abençoar. Então receba essa palavra, viva essa plenitude do Senhor. Essa palavra que eu deixo para você. Isaías 41, 21. Apresenta a sua causa ao Senhor, mas traga as suas firmes razões. Um beijo no seu coração, um abraço, que Deus continue te abençoando, te protegendo e que você consiga adotar, ser ativo nas medidas de proteção que está sendo falada, que está sendo cogitada no nosso governo, mas que você tenha como padrão a oração, porque através da oração o Senhor ele nos condiciona a vivermos essa plenitude do céu aberto ao nosso favor. Fica na paz.